Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Aqui estamos no nosso quarto dia dessa jornada sincrônica, os últimos 20 quins, né? 20 dias desse giro galáctico. A gente está fazendo toda essa trilha aqui, né? Dos selos, dos 20 selos. Desde o selo 1, a gente recebeu o Will aqui, o Kim número 1, depois recebemos a querida Vento Cósmico. Ontem falamos com a Ju. Hoje nós vamos conversar com uma semente. E a semente que eu senti de chamar é o meu professor querido, mestre Robson Honorato, Luminaram Hotep, com muita gratidão, assim, né, por tudo que eu já absorvi nesse caminho sincrônico, através do servir dele. Ele já está aqui, eu já vou chamando ele aqui. E quero que tu se sinta à vontade para convidar mais pessoas para fazer parte dessa roda. Isso aqui é uma roda para a gente ancorar essa consciência da semente, semente planetária hoje, né? Deixa eu já trazer aqui o nosso querido amigo Robson. Bem-vinda, Merô, minha amigona querida. Gente, vamos convidando. Olá! Hello, tudo Boa bem? noite! Me enxerga? Me escuta? Perfeito, e você? Ai, que maravilha. Também. Eu Que gosto de bom. consultar isso porque tem dado uns bugs aí no Instagram, mas que Uhum. bom que a gente está conseguindo se enxergar. Que alegria te ver, te receber aqui nesse espaço. Sei que tu estava aí na lida, a serviço, né? E que Sim. bom a gente poder fazer essa roda nessa noite aqui de semente planetária. Tô muito feliz. Como é que está chegando, Robson? Conta para nós aí. Tudo consciente, né? Tudo tranquilo aí no processo. Só entregue ao flow e ao momento presente. São coisas que eu aprendi maravilhosamente na minha vida. Ah, coisa boa. Bom, Gratidão. para a gente dar sequência, assim, eu quero te convidar, se tu sente vontade de trazer o teu mantra Kim, ou alguma prece, ou algum ancoramento, senão eu posso fazer aqui também, para a gente estabelecer esse campo aqui, né? Eu tenho surfado aqui com o pessoal, a gente vai sentindo a frequência e vai deixando o campo mostrar também o que precisa ser dito, né? Tem algumas perguntas que eu trago, mas a ideia é a gente poder celebrar esses últimos 20 dias do giro, né, como uma grande corte aqui de 20 dias, para que a gente possa sustentar esse campo. Nós estamos finalizando esse giro bem no naquele ponto delicado assim do 1260, né? Pelo menos sempre foi quando eu vivia naquela época assim. Esse período sempre era muito conturbado para mim. Eu vejo que as pessoas já estão naquela programação artificial da correria, né? A correria está mais acelerado, enfim, nem vou falar sobre isso, não é essa a ideia aqui. Mas eu sinto que esse movimento ele tem me ajudado a sustentar essa frequência dos 13 e 20 e tem me nutrido, encontrar os skins, perceber assim que tem mais gente que também está, né, nesse movimento, e eu acho que é uma forma da gente poder contribuir, trazendo quem a gente é, né, dentro desse outro paradigma, né, que é o paradigma original, né, dentro do que eu acredito, do que eu venho aprendendo também nesse caminho. Então, o que que tu sente, Robson? Tu quer fazer uma abertura ou eu faço aqui? Como é que tu percebe? Pode fazer aí. Vai Posso lá. fazer? Tá. Então, vou pedir para tu fechar o microfone aí então, para a gente poder. Uau, o mestre está pedindo para eu fazer, então vamos lá, vamos fazer a tarefa. Então, eu quero convidar cada um que está aqui para a gente trazer os dois pés no chão, silenciar aqui o telefone, trazer essa percepção assim do corpo no primeiro momento, a gente se estabelecer nesse espaço aqui agora, trazer atenção aqui para a região do peito, inspirar profundo, exalar devagar pela boca e vai trazendo essa atenção aqui para a respiração.
e entrando em sintonia com esse agora aqui, a única realidade disponível para estar nesse momento, nessa intersecção do tempo, no espaço, que agora se manifesta através de cada um de nós. Inspira profundo. Eu sinto de trazer a nossa prece, as 7 direções galácticas, estabelecendo esse portal, dessa frequência, dessa consciência galáctica, que nos recorda aqui agora da nossa multidimensionalidade, dos seres divinos, cósmicos, multidimensionais que somos. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. E desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayum, Runabiku, Evamaya, Imahu. Ayum, Runabiku, Evamaya, Imahu. Ayum, Runabiku, Evamaya, Imahu. Tudo saúde, a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz e já está aqui. Em luz, unidade, conexão, amor, florescimento. E a gente já agradece por tudo que se manifesta nesse agora aqui, por tudo que se revela nessa noite aqui agora, nessa presença de cada um que aqui chega em qualquer tempo e espaço. Gratidão. É impressionante, porque eu comecei o movimento com o Will, e a gente abriu aqui o primeiro dia, a primeira noite, fizemos a segunda noite, daí o vento trouxe a flauta, né? Na terceira noite, a gente chegou muito empolgada, macaco elétrico, eu e a nossa querida noite rítmica ontem. E hoje eu estava sentindo que estava na hora de dar uma forma na abertura, assim, né? E aí foi na semente, né? Foi contigo, foi com o mestre, né? Foi nessa sintonia, assim, do inocente, né? Então, estou bem feliz. Vou repetir essa abertura nos próximos dias, a não ser que o Arro. convidado sinta de fazer, mas é importante isso, porque não é um momento qualquer aqui, né, Robson? Não foi essa a intenção
foi essa a intenção que eu quis, assim, que esse momento fosse uma experiência, não uma live, um momento de blá blá blá, mas um momento da gente poder trazer essa consciência, né? De ancorar isso, de fazer uma entrega genuína mesmo. Então, estou muito feliz com a tua presença. Eu vou te passar a palavra, pedindo assim que tu me traga, né? O que tu sentir de trazer nesse momento para te apresentar, né? Muitas pessoas já te conhecem, né? Que vão chegando aqui, que vão acessar essa live, mas muitas pessoas ainda não te conhecem. Então, só para estabelecer assim de onde vem esse ser que está aqui na minha frente, né? Quem ele é? O que é importante dizer sobre a tua presença nesse momento, assim, no teu fazer? Acho que é importante. Vamos resumir, né? Gratidão, querida, pelo convite. Gratidão a todos que estão conosco aqui, nos ouvindo agora e quem vai ouvir depois, né? Nessa rede aí. E, bom, eu sou Luminarum Hotep, Robson Honorato, para quem não me conhece. Eu posso dizer que eu sou um buscador das questões mais profundas da vida, da alma, um buscador aí da própria consciência e atuo como treinador de mentes, instrutor de almas, instrutor de sementes estelares. Hoje eu me considero um personal trainer de sementes estelares, onde eu compartilho um pouco do meu conhecimento, da minha sabedoria e gosto de treinar as pessoas para que elas possam cada dia mais perceberem a grandiosidade delas e despertar elas para uma realidade muito maior além dessa e como viver nessa realidade que nós estamos nesse momento sob uma perspectiva totalmente diferente, uma perspectiva de origem, uma perspectiva que faça as pessoas se moverem enquanto estão aqui com consciência da grandiosidade do que elas são, com a consciência de que nós estamos habitando dentro de um universo vivo, que parte desse universo foi danificado, mas que cabe a nós restaurá-lo e perceber essa consciência vivente que permeia tudo. Então, estou aqui para despertar as pessoas que se esqueceram que são muito mais do que um CPF ou um RG. A gente vai seguindo aí nesse serviço. Então, estamos com a semente, né? Hoje, nesse quarto dia de encontro, semente planetária. Tu, uma semente lunar, né? Da onda da noite. Robson, a primeira pergunta que eu tenho feito assim para os Kings, né? E a ideia é para a gente ter vamos dizer assim, um update, né? De como é que está a percepção, né? Dos Kings que estão caminhando nessa informação, sobretudo o pessoal que está na facilitação também, né? Se tu pudesse trazer um antes e um agora, né? Um antes, assim, quando tu ingressou nessa informação, quando tu descobriu o teu Kim, semente lunar amarela, a tua percepção naquele momento, o que tu acessou naquele momento versus o que tu está acessando agora. Esse seria o fio condutor dessa fala, assim, para a gente poder ter um panorama de semente aqui, né? Que vem de ti, assim, do teu repertório, né? Do que tu já está acessando até aqui. Uhum. Poderia contar para nós. Nossa, muito interessante isso. A semente ela traz a questão da percepção, né? Esse florescimento dessa percepção, uma ampliação de percepção, de consciência. E cada vez que essa percepção se amplia, ela pode ser mais focada para cumprir vários objetivos. E esse conhecimento da lei do tempo, bom, eu tô viajando pela lei do tempo aí, né? Estou nessa história há 27 anos. Eu comecei em 1998, foi quando eu adquiri essa informação pela primeira vez. E realmente a minha percepção foi mudando muito ao longo do tempo. Então, quando eu recebi essa informação, era uma coisa muito, para mim, ainda fascinante,
Era fascinante, ao mesmo tempo muito esotérica, muito extraterrestre, e eu era uma linguagem não tão bem mastigada, assim, é uma linguagem muito, eu diria, não linear, e né, quem se depara pela primeira vez, e fora isso, há 27 anos atrás, o nosso campo morfogenético era outro, que a gente passava 2 anos para aprender, hoje em dia todo mundo aprende em 2 semanas, né? Então a capacidade genética era outra também. Então a gente se reunia sempre, grupos de estudos semanais, e foram anos assim. Então foi interessante que, quando eu recebi essa informação, eu achei muito fantástico, que a gente lia lá o Encantamento do Sonho, e era uma linguagem muito cifrada, muito extraterrestre, uma linguagem muito, às vezes, matemática, embora eu fosse dessa área de exatas, mas era uma linguagem que o meu ego não entendia muito, mas eu ficava fascinado. Nossa, olha como o José Arguelles escreve essas coisas, célula do tempo, e célula mestra do tempo, e análogo e antípoda, e Kim, a minha assinatura galáctica, como assim eu sou isso? Então era fascinante aqueles termos, né? Onda encantada, e aí tem um propósito, desafio, serviço, e fui influindo ali no que eu conseguia absorver. E essa questão do tempo é arte, como o tempo como uma frequência que vem a partir da quarta dimensão, direcionando, organizando tudo aqui. Foi um conceito que foi evoluindo em mim por cerca de muitos anos. Então, quando chegou ali em 2003, 2004, eu não lembro muito bem, eu dei um time na lei do tempo, eu me afastei. Eu apenas me afastei dos estudos e vi o Kim do dia. Passei, acho que um bom tempo, vários anos, até que em 2012 para 2013 houve uma reconexão muito forte entre mim e os estudos. Eu sempre adquiria o almanac todos os anos, né, o Sincronário da Paz, via o Kim do dia, mas não quis me aprofundar mais em estudo nenhum. E é interessante que houve uma girada de chave, foi quando eu comecei a ministrar os treinamentos de ascensão, então eu fiz uma transição progressiva de carreira, deixei minha vida acadêmica na área de química, de energia nuclear, e fui ser um instrutor de almas, um instrutor galáctico, porque foi um chamado forte da minha guiança. E passei a ministrar estudos. E aí comecei a fazer muitos estudos na área de metafísica, né, nessa parte mais de multidimensionalidade. E aí minha guiança, que eu identifico aqui como consciências pleiadianas, é uma consciência pleiadiana. Hoje em dia eu estou falando menos em pleiadianos, porque personaliza demais, as pessoas tendem a personalizar muito. Então essa consciência pleiadiana veio e me deu uma chave. Eu entendi que era uma consciência pleiadiana. E eu sabia que tinha uma consciência siriana também que me acompanhava. Uma consciência não é uma entidade, tá? É um padrão coletivo de focos de transmissão estelares. Vai muito além de uma coisa de entidade. Então, de se trocando aqui, traduzindo em termos lineares, né? Eu digo, olha, você precisa voltar urgentemente para a lei do tempo. Eu digo, nossa, então o que é que eu fiz? Eu fui reler o Encantamento do Sonho, fui reler o Fator Maia, de Dr. José Arguelles, de Valon Votan, e aquilo ali começou a explodir na minha cabeça, começou a encaixar muita coisa. Isso já era 2013, e depois da sincronização, né? Pós 2012. Foi interessante isso também, foi quando, lá em 1998, a gente que já estudava a Lei do Tempo sabia que depois de 2012, a partir do novo ciclo de 2013, muita coisa ia mudar nas nossas vidas. E eu passei anos ali afastado dos estudos, e quando chegou esse momento que eu esperava, sem eu esperar, minha vida também mudou seriamente, drasticamente. Foi quando eu saí do meio acadêmico e fui ser um instrutor realmente de almas, um instrutor de sementes estelares. E me mantive como professor, porque eu sempre gostei de pesquisar, de orientar, de ensinar. Então, hoje eu faço isso também.
E eu tenho uma capacidade muito legal de transduzir informações mais complexas em informação mais simples, né? E aplicar elas para o dia a dia. Então, e aí houve essa revolução. Então, quando eu comecei demais a estudar a Lei do Tempo, e aí fui lendo outros livros de Dr. José Arguelles, A Sonda de Arcturus, que eu achava uma loucura, digo, acho que ele pirou da cabeça. Aí eu fui ler de novo. Quando eu li de novo, aí aquilo entrou nas minhas entranhas, né? Que não é uma linguagem linear. E aí eu fui mudando essa percepção sobre o tempo. Aí eu entendi que o tempo, a gente falava o tempo é arte, como assim? Aí foi quando eu comecei a entender que esse tempo é uma frequência inteligente, é uma frequência telepática, mestra, que vem lá da fonte, queiram chamar do que quiserem, grande espírito, Deus, etc. E aí mudou minha noção sobre o tempo. E como eu já estava estudando holograma, realidade holográfica, dava aulas sobre realidade holográfica, aí casou com a informação. Então, antigamente eu não tinha essa informação. Eu digo, peraí, a Lei do Tempo falava disso. E aí eu fui pesquisar o que era um sincronário. Então, assim, a noção de calendário, de sincronário, de o que é o tempo mudou drasticamente, me ampliou. E aí foi quando eu comecei a ministrar aulas públicas de Lei do Tempo. E aí entrei em contato com o André também, e aí André me convidou para ser o professor lá, instrutor lá da Nova Terra e formar facilitadores. Ficamos nessa parceria aí durante alguns 8 anos, mais ou menos, né? Hoje eu não estou mais como instrutor, vai fazer 3 anéis, 3 anos que eu deixei lá a minha função de instrutor, lá na Nova Terra. Pretendo, vou voltar para a Nova Terra, me aguardem, né? Porque eu e André, a gente está com uns projetos de uns cursos mais avançados, então eu devo retornar à Nova Terra assim que o André conseguir lançar as crônicas da história cósmica. E aí, interessante outra coisa. Quando eu passei a ministrar aulas lá, aí, claro, quando você ministra a aula, você vai integrando mais ainda, você aprende, né? Você aprende ministrando aula. Eu aprendia muito com vocês também, a percepção dos alunos vai enriquecendo o professor. E aí veio outra girada de chave, acho que por volta de 2000 e... Recentemente, um pouco, acho que na época da pandemia, quando eu estava ministrando as últimas turmas, no pós-pandemia, foi quando girou a chave, mais outra chave de que o que era o sincronário das 13 luas. E foi durante isso que, estudando a ferramenta do sincronotron, que é a ferramenta máxima e última da lei do tempo, ela foca muito no número, e aí foi quando eu percebi o que era o sincronário. Então, a noção do sincronário girou novamente na minha cabeça. Então, você vê que a nossa percepção vai ampliando. E hoje, quando eu dou aula de sincronário das 13 luzes, não é a mesma aula que eu dava para vocês. Né? A gente teve um seminário Sincronotron, trouxe todo um contexto diferente que eu já falo até aqui na rede. O que é o sincronário? A importância do sincronário como uma matriz numérica. E aí eu percebi que, bom, a lei do tempo nos coloca com ferramentas e nos alinha com ferramentas para nos conectarmos com a frequência natural do tempo. Só que as pessoas confundem a frequência natural com a ordem cíclica do tempo. Então, o propósito de um sincronário não é nos alinhar com os ciclos do Sol, da Lua, das estrelas, não. É muito além disso. É nos alinharmos com o número, as frequências numéricas, porque a nossa mente, a dimensão noética, funciona no nous, nos números que dão origem aos números. Então, os gregos trazem muito isso. E aí, muda totalmente. Aí sim foi encaixando coisas que Valon Votan queria nos repassar e que a gente ainda não compreendia. Então, já girou outra chave nesses últimos tempos também, sobre o que é o sincronário das 13 luzes, e foi quando eu vi mais ainda a necessidade de que, querem começar na lei do tempo? Se você quer reformular sua mente, você primeiro precisa ir para o sincronário das 13 luzes, e depois que você vai para a Tzolk'in. Então, isso é muito nuclear e fundamental. Então, a percepção vai mudando, né? Isso é fantástico. Que riquíssimo tu trazer isso, porque assim, né? Bom, falou do sincronário só para trazer uma percepção que é bem recente para mim, acho que é do último ano para cá,
que é essa necessidade da gente sobrepor, né, o calendário mesmo. E só o sincronário das 13 luas que vai fazer isso primeiro, né? Porque ele tem exatamente o mesmo número de dias do calendário gregoriano, né? Então, essa necessidade, eu vejo assim que faz muito sentido o que tu trouxe, de primeiro a ordem cíclica, porque daí eu sobreponho o que tá, e entro Sim, nas 13 luas. Pronto, primeiro 13 luas, não são 12, são 13, tá? E aí eu trago o Kim, né? Eu não acho que precisa ser depois, né, nessa questão assim da linearidade. A primeiro eu aprendo isso, depois aquilo. Mas o que acabou acontecendo? E foi assim que aconteceu, né, Robson? Foi desse jeito. A gente diz sim para tudo que foi. Mas uma vez que a gente sabe que a gente precisa fazer essa sobreposição para fazer realmente, né, a alquimia acontecer e o acesso a todo esse pacote de memórias que o Kim traz, né, que cada Kim traz, eu então faço esse movimento de difundir o sincronário das 13 luas agora como facilitadora, né? Então a minha atuação também como facilitadora mudou muito. Depois que eu compreendi que é o que vai fazer a diferença, ter a plataforma, né? Para exato. poder descer, né, as memórias todas, né? Ativar as memórias todas, né? Nem a descer, mas ativar as memórias. Agora, eu tô trazendo todo esse histórico, eu acho riquíssimo pelo fato de que, assim, diferentemente da época de vocês, né, que estão há muito mais tempo, hoje a gente abre a internet, a gente compra curso, a gente tem muita informação da lei do tempo. Inclusive, eu tenho testado o ChatGPT, o Grok, né, que são ferramentas de IA generativa, tenho testado para ver o que eles entregam, né, e eles estão confundindo ainda com o calendário maia, eles misturam, está misturando a informação ainda, né, então eu acho perigosíssimo se basear assim só na IA para aprender, né, só nas pesquisas de Google para aprender. Com certeza. Mas assim, eu acho que isso é tipo assim, tem os dois lados, né? Que legal, a gente tem tudo código aberto, a gente pode, todo mundo pode acessar, né? Beleza? Mas tem um outro lado da salada de fruta, né? Sim, que não fica uma salada de fruta, né? Fica mistura legume, mistura verdura, fica um negoção, assim, né? E falando coisas que já não se usa mais, né? Termos que já não se usam mais. Como é que tu vê isso, Robson? Assim, como é que é a tua percepção desse momento, assim, da difusão da informação? Eu tenho curiosidade de saber disso, assim, de ti. Se vocês estão pensando sobre isso, né? Tu que está em contato direto com o André também aqui do Instituto Lei do Tempo, porque quem está chegando agora, né? Se cai alguém aqui de paraquedas nessa live, nós estamos falando de uma eu não gosto nem de usar ferramenta, mas nós estamos falando aqui de uma estabelecimento de uma outra relação com o tempo, né? De um outro paradigma, né? Em relação ao tempo. É outra coisa, totalmente diferente do que a gente cresceu acreditando. E para isso tem todo um processo. Olha, eu tô contando aí uma trajetória de mais de 20 anos, né? E aí tem pessoas que chegam aqui e já querem entender tudo, né? E já quer dar palestra sobre, né? Então, como é que tu vê isso assim, Robson? Uhum. Bom, boa pauta, né, Paulita? É, E sim, reforçando o que você falou, a Carol até escreveu aí, a chave gira quando sobrepomos os códigos sincrônico e cíclico. E é isso mesmo, a questão não é linear, a gente entrar no com o Tzolk'in, com o sincronário das 13 luas, mas em primeira instância, a base de tudo é guiar essa mente com as 13 luas. Uma outra girada de chave muito grande é que eu percebi o seguinte, é porque falta um pouco na área de desenvolvimento humano. Então, nos últimos um ano e meio, eu me voltei muito para a área de desenvolvimento humano, para a área de coach, para a área de... Por quê? Porque isso é muito carente. A área de desenvolvimento humano é muito carente. Neurociência, prática. Isso em termos práticos, né? Não em termos de teoria. É muito carente no meio espiritualista, no meio holístico. Tanto que a gente vê dificuldade, né, nas pessoas na matéria, de se aterrarem mesmo aí, de digo, ó, e aí, vamos partir para projetos, né, para planejamento. E o que é que percebi? Aí virou outra chave na minha percepção, né?
Hoje, quando eu olho uma onda encantada, que é uma cosmologia das 13 luas, as 13 luas, Dr. José Argüelles, ele deixou um material fantástico para a gente se desenvolver aqui na matéria. Porque se você segue o sincronário das 13 luas, é um planner anual e tem todo um mapa de desenvolvimento e planejamento anual. Toda a cosmologia da lei do tempo, ela é desenvolvimento humano puro. É lei da atração pura. São as leis herméticas puras aplicadas de modo prático. Tá? Então, isso é um outro ponto, e por isso, hoje eu gosto de reforçar muito a reformulação da mente só é possível através do sincronário das 13 luas, porque é uma matriz mental que vai modificar a sua mente. E aí, a gente vem a questão do conhecimento. Nós temos uma cultura, principalmente no Brasil, de não nos desenvolvermos constantemente. O brasileiro, falando um pouco pelo que eu conheço, o brasileiro, né? Mas a gente percebe que outras culturas ali em outros países não são bem assim. São pessoas que estão sempre lendo, se capacitando, se recapacitando. Outros países são semelhantes a nós ou são até mais complicados, lógico. Mas falando aqui do Brasil, o brasileiro, ele não tem um hábito em massa de se reciclar e de buscar novas habilidades, de estar se aperfeiçoando. E hoje é um tema de aperfeiçoar-se, né? O aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, ele exige que você se lide com desafios. Então, se a gente para de se aperfeiçoar no conhecimento, a gente começa a estagnar. E a gente não consegue ampliar de forma coesa mais sobre esse conhecimento. Então, houve uma pessoa que me procurou e me mandou informações que ela pegou na IA, no chat GPT. Eu digo, ó, tá tudo errado, essa informação aí sobre o seu Kim tá toda errada. Vai aqui, aqui e ali. Então, tenha muito cuidado com a IA generativa mesmo, com os chat GPTs, o Gemini, porque ainda tem muita informação errada e não é culpa da IA, né? Não é culpa da IA, é culpa do povo que alimentou a IA. E o que acontece? As pessoas, elas não se capacitam constantemente. Elas às vezes fazem 1, 2 cursos, lê 1 ou 2 livros e fica aquilo ali estagnado e ela vai também ficando ali naquela estagnação. Ela não busca um espiralar para ampliar os conhecimentos e testar nelas mesmas o próprio conhecimento e o ensinamento para que elas se tornem mais coerentes. Então, há uma preocupação, sempre houve, né, dessa desinformação. Muitas pessoas, tem até alunos que já passaram por mim que se distraíam e preconizavam informações errôneas ou interpretam a informação raiz de acordo com a própria interpretação, e é uma coisa que eu procuro ser muito não subjetivo. Em toda aula que eu ministro de lei do tempo, eu não busco levar sob a minha ótica. Eu busco usar as minhas capacidades de transmissão, linkando com outros conhecimentos, o conhecimento raiz da lei do tempo. Eu não modifico a base, a raiz do conhecimento, porque isso causa desvio e desinformação. Até hoje as pessoas associam com o calendário maia um erro que foi criado, inclusive, aqui no Brasil, e não na raiz de quem trouxe o conhecimento, né? Então, essa questão nos preocupa. Temos pessoas como... Recentemente eu estive em conversa, sempre com Vânia Temporini, com Flávio Toquetti, com a Rainha Vermelha por e-mail. Então, com o André, a gente de vez em quando está conversando. O que acontece? Há um processo, principalmente da fundação, lá nos Estados Unidos, a Rainha Vermelha quer estar mais presente, mas tem uma limitação da linguagem, né? Que lá ela usa muito o inglês, mas que há uma preocupação, sim, com relação a, vamos dizer, a transmissão dessa informação por parte aí no mundo, principalmente aqui no Brasil, que às vezes vira uma terra de ninguém, e as pessoas misturam muito, misturam onda encantada com 13 luas, com calendário gregoriano e astrologia, e coloca tudo no liquidificador e bate. Isso é muito típico do movimento New Age.
que surgiu na década de 60 e 70. Esse movimento da nova era é uma mistureba danada, tá? Vai desde grande fraternidade branca com um monte de abobrinha sobre a fraternidade branca, que não é de raiz, como também com Lei do Tempo e outras temáticas também, tá? Isso faz parte da eclosão do conhecimento. Então, realmente, a gente tem essa questão, mas eu acho que cabe a nós atuarmos mais, quem porta esse conhecimento de raiz, sem desvio de informação, muito pelo contrário, agregando informações novas junto a esse escopo e conhecimento que já falava sobre essas informações aparentemente novas. Então, eu, por exemplo, vou estabelecer nos próximas luas cursos online, um curso online bem profundo, de cerca de 1 ano, para que eu possa também ser um dos ativistas aqui na rede social, porque meus cursos de Lei do Tempo geralmente eram lá na Nova Terra, era presencial, né? E eu vou estar mais atuando na área digital, com Lei do Tempo também. E é interessante isso, né? Ninguém me vê preconizando Lei do Tempo na minha rede social. Mas já tem pessoas que falam muito de Kim, de onde cantada, e não está na Lei do Tempo dentro dela. Ela passa uma desinformação, né? Eu estou aqui, ó, sempre estou aqui, né? Minhas assinaturas galácticas, que lá na minha sala de meditação tem lá todas as minhas plataformas. Então, estou diariamente a Lei do Tempo, estou praticando ela, mas ninguém me vê na minha rede social falando de Lei do Tempo, embora ela faz parte do meu dia a dia. E eu sempre estou estudando a Lei do Tempo. Então, 27 anos nessa caminhada, e ainda hoje eu estudo coisas básicas como o encantamento do sonho. Ainda abro para estudar. Ainda estudo o fator Maia. E estudo as coisas mais avançadas também, né? Daí vem para sincronotron, as crônicas, alguns trechos das crônicas, sempre que eu posso, eu estou lendo um trecho aqui, um capítulo ali, quando eu quero saber de tal temática. Então é bem sobre isso. Eu acho que as pessoas precisam. O que é que acontece? E muitas vezes a coisa é intencional, o desvio da informação é intencional. Ah, isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada. Então eu vou falar do que me agrada e juntar com uma historinha minha que eu gosto, para juntar e dizer que é a lei do tempo. Também tem isso. Isso é o que causa muita desinformação, percebe? As pessoas são apegadas a muitos conceitos que elas têm que soltar antes para poder uma nova informação ou uma informação de raiz entrar no sistema delas. É uma área complexa, rica, mas cheia de coisa também. Respirando. Respirando, e tu estava falando, eu estava aqui agora pensando, puxa, o tema é semente, né? O tema é semente e a gente está falando de tudo isso. Estava aqui fazendo os links, né? Que a gente tem três palavras, né? A percepção, foco, né? Focalizar e o florescimento. Uhum. E me parece que tudo que tu está trazendo, assim, está relacionado com a percepção que vai se expandindo na medida em que a gente vai fazendo a disciplina, né? Do estudo, né? E é um estudo tão, assim, eu acho tão brilhante isso, da gente ter uma tarefa por dia, né? Uma tarefa mínima por dia, né? Uma pílula por dia. Hoje é semente planetária amarela, né? Três palavrinhas, semente planetária amarela. Cada uma está informando algo. Só isso já estudei hoje, né? É. E aí, mas antes disso, né? Como a gente falou, hoje é muito interessante isso da cíclica e da sincrônica, porque hoje a gente ativou o plasma É. Celi no chakra raiz e a gente ativa esse Kim, né, que também está relacionado com o chakra raiz, família portal, né? Então, esses matches, assim, que eu acho interessante que volta e meia casa, né? O chakra da coroa com a família polar, né? E a gente vai, na medida em que vai navegando nessa pequena ativação diária, já vai gerando essas percepções, assim, e esse foco no que é para aquele dia, né? E hoje eu fiquei muito atenta, assim, aos movimentos que foram acontecendo de conexão com a Terra hoje. Porque é o chakra básico, né? Então aqui no meu dia,
Eu fiquei notando assim as sincronicidades que foram acontecendo, do que foi chegando na direção de me ancorar, né, no momento. Um amigo que me convidou para caminhar, e aí a gente foi, botou o pé na grama, né? Não estava programado de eu fazer isso, acabei fazendo, né? Então, isso tudo pós um ancoramento, né? Ali, disciplinado, né? De fazer a tarefinha básica, né? E aí eu fico te olhando assim nessa caminhada e eu acho, Robson, que porque sempre é muito impactante te escutar, assim, né? Quando tu abre as tuas lives, assim, se eu não pego na hora, eu me dedico depois a te ouvir, porque é o resultado de um trabalho bastante disciplinado, né? E as pessoas chegam, especialmente aqui nessa plataforma, né, que a gente está aqui conversando, graças a Deus a gente tem, né, essa oportunidade de estar se falando em pontos diferentes do planeta, né? Isso é uma bênção. E eu fico pensando se as pessoas passam por aqui, né, vê esse encontro e, e às vezes assim se impressiona, né? No caso, tu, quando tá abrindo tua live, né, se impressiona, né, com tudo que tu traz e acha que é do dia pra noite, né? Tipo, acha que tu inventou isso, acordou e quis, né? Fazer isso de repente, não entende, né? E aí eu fico me deparando assim com quanta imaturidade a gente tem ainda, né, para trabalhar, e tu falou da coisa do desenvolvimento pessoal, eu trabalho com isso também há alguns anos, já mais de 15 anos, né, nessa área, trabalhando com coaching, né, mas o coaching tradicional, essencial, socrático, que tem aí a coisa da distorção, né? Hoje fala coach é pejorativo, né? Mas o coach, na essência, ele conduz a pessoa a descobrir as próprias respostas, né? Ele não diz o que fazer, né? Ele não dá a resposta, ele não dá a fórmula mágica. Até isso, né? Assim, hoje em dia virou uma coisa assim que as pessoas generalizam muito. E aí em relação à semente, assim, uma coisa que fica, essa coisa da percepção, né? Queria que tu me falasse um pouco mais disso, assim, para a gente poder entrar no florescimento, né? Como que tu faz o link, assim, porque me parece que tu tá florescendo cada vez mais, assim, na tua entrega, né? Nesse ancoramento. O que que tu poderia dizer, assim, para quem tá mais no início, né? Quem tá mais no começo, assim, como um caminho, assim, né? Uma possibilidade, um foco de atenção, vamos dizer assim, para que a pessoa possa, dentro da tua experiência, né? Para que a pessoa possa avançar nesse florescimento dela. O que que tu me diria? Tá sem som, Robson. Tá sem Ah, som. em termos de especificamente lei do tempo, você fala nessa questão? Se tu sentir, fala o que tu sentir. Talvez a gente Hum. possa ampliar um pouco, já que eu falei do desenvolvimento pessoal, tu falou antes também, porque talvez isso venha antes, né? Tu estava falando, eu estava pensando, eu não completei o meu raciocínio aqui. Talvez antes as pessoas precisam perceber e ter mais clareza do ponto do momento que elas estão, o ponto de partida. Antes de sair, né? Tipo, porque se eu não sei para que eu vou estudar a lei do tempo, né? Para que eu vou estudar a lei do tempo? Tipo, qual é a minha demanda? O que está acontecendo na minha vida? Que relação que eu estou tendo com o tempo? Que relações eu estou experimentando? Que cenário eu estou vivendo? Né? Então, acho que sim, acho que o que tu pode trazer como florescimento no sentido mais amplo mesmo, né? De um Uhum. caminho mesmo de expansão de consciência, já que esse é um tema central também, né? Quando a gente fala de semente. Perfeito. E você fala uma coisa bem interessante, né? Que a gente no desenvolvimento fala, né? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? A pessoa primeiro precisa ela centrar-se e dizer onde é que eu tô. Ponto. Tô aqui e isso está me chamando. Às vezes as pessoas falam, por que você vai para a lei do tempo? Ah, porque disseram que a gente se conecta com o tempo natural. E aí as pessoas
não têm noção do que é se conectar com o tempo natural. E vão seguindo o sincronário, o Tzolk'in, e claro, usam muito ali a questão dos Qins, o significado dos Qins, né? Que é um autoconhecimento fantástico. Aquela questão, né, de onda encantada, de oráculo. Mas elas ainda não sabem por que estão ali. Porque elas, né? Ou seja, elas simplesmente não, estou aqui porque eu achei legal. Achei legal, me identifiquei, eu digo, ok, então, mediante essa identificação, como é que você vai usar essa identificação na sua vida? E vem muito dessa coisa mesmo de saber onde você está, para onde você quer ir, e linkar isso. O estou aqui, quero ir para ali, na minha vida, me centrar melhor, ter mais planejamento. Então, como essa ferramenta, essa filosofia, que é a lei do tempo, outra que eu vá, pode me auxiliar nisso. Então, quando ela começa a levantar esses questionamentos, ela vai começar a buscar, né? E estabelecer bases práticas. O que a gente mais fala para as pessoas é, olha, é necessário que tu medites praticamente diariamente, se dedique à meditação. A gente fala isso em curso, a gente fala isso em live, a gente fala isso em palestra. As maiores mentes espirituais que já pisaram nesse planeta deixaram isso há 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. Mas as pessoas, elas não querem ouvir essa informação. Primeiro que elas não estabelecem uma base meditativa para a vida delas, elas não conseguem estabelecer um meio de se conectar ao longo do dia de forma simples, eficaz e adaptada à correria do dia. E é isso que eu foco muito hoje em dia nos meus cursos, nos meus ensinamentos, que não adianta a gente também ter um período de meditação pela manhã e depois só à noite você passa dopado o resto do dia. Por isso que eu estabeleci metodologias, protocolos, para que a pessoa se conecte com várias ferramentas práticas, rápidas. Mas o essencial aqui, voltando muito ao foco, é que essa pessoa comece, se ela se sentir atraída por aquilo, que ela estude, que ela busque estudar, se aperfeiçoar no foco daquele estudo ali. E buscar muitas vezes se esvaziar. Eu sempre me esvazio do que eu sei quando eu quero algo novo. Eu boto de lado tudo que eu sei. Eu quero absorver aquele conhecimento na estrutura raiz dele, na pureza dele, sem associações com outras coisas. Para depois que eu me nutrir disso e praticar, né, de forma meditativa, aí eu começo a fazer as associações. Quando a gente faz isso é fantástico, porque aí você evita desvios e você vai se aprofundando e aquilo vai fazendo parte da sua vida. Você vai integrando de verdade aquilo, né? Então, acho que. E começar devagar, em tempo que puder, mas desde que você se organize com a coisa, né? Então, estabelecer cronogramas no seu dia a dia, de que esse dia, essa hora, esse dia aqui eu vou pegar para ler, ou esse horário de todo dia eu vou pegar para ler e estudar, e esse outro horário aqui eu vou fazer uma prática, por mais simples que seja. Por quê? Para gerar hábitos, né? Novos hábitos. E um recado bem forte aqui para todo mundo é: queridinhos, queridinhas, sem disciplina você não sai de lugar nenhum. Você sai de lugar algum e não vai para lugar nenhum, e não sai cacete nenhum, resolve na sua vida. Mas disciplina é algo que você precisa criar com novos hábitos. Se você estabelece novos hábitos, você começa hábitos mais saudáveis, você começa a fluir em disciplina automaticamente. É um processo que. E para você ter novos hábitos bons, você precisa se amar. Então, queridinhos, queridinhas, nada a gente consegue sem repetição. Nós temos uma máquina aqui que é muito avançada, que é o cérebro, e ao mesmo tempo é muito primitiva. E esse seu cérebro, ele não quer tirar você da zona de conforto, ou melhor falando, da zona de morte.
Ele quer você ali nas mesmas sinapses viciadas, os mesmos hábitos, etc. Então, se não se romper certas vias neurais, a gente entra aqui em neurociência mesmo, né? Se você não estabelecer, romper certas rotas neurais para gerar novas rotas neurais, para gerar novos hábitos, você pouco evolui. Aí é que está a questão do aperfeiçoamento. Do aperfeiçoamento. Então, a maioria das pessoas é preguiçosa. Ponto. É porque elas querem? Não, porque a rota neural delas está viciada. Então, estabelecer pequenos hábitos todo dia ali, e ela coloca ali, se necessário, você bota um post-it, prega um papel ali, e digo, olha, dia de hoje, aqui é meu cronograma, eu vou fazer, olha aqui, eu vou fazer 20 minutos de estudo, meia hora de estudo, uma hora de estudo, 20 minutos naquele horário específico, começar de pouquinho, porque aí você vai gerando novas rotas neurais. Caso contrário, não há mudança, porque o nosso cérebro ele só muda por repetição ou trauma. Ponto. Acabou-se. Então, esse processo de você conhecer a você mesmo é importante. Faça o mapeamento do que você é viciado, dos seus hábitos que não levam nada para frente na sua vida. Como você pode trocar esses hábitos? Então, realmente, começar requer um mapeamento. E para quem está no caminho também, se remapear é importante. Então, essa é uma grande sacada que eu tenho hoje na minha vida e que eu devo muito ao desenvolvimento humano com isso. E que deu um up no meu trabalho, porque hoje em dia, o meu trabalho, eu digo que eu estou desenvolvendo, atualmente estou desenvolvendo um grande diferencial, que é linkar esse céu com terra, porque as pessoas ou ficam muito lá na galáxia, nos 15, interpretando isso ou aquilo, e que coisa maravilhosa, a energia desse dia é essa, os astros estão dizendo isso, e o terra delas totalmente sem metas, sem desafios a serem feitos, sem prazos a serem estipulados. Não roda nada, filho, e vive é escasso. Que adianta estar ali vendo o que é que os astros estão dizendo, fazendo a meditação do dia de hoje, e a minha vida escassa. Escassa financeiramente, escassa emocionalmente, escassa em termos de corpo, saúde, né? Ao mesmo tempo, não adianta você estar focando aqui em metas objetivas e aí tendo sucesso financeiro, sucesso afetivo, ter boa saúde, se você também esqueceu da sua parte de se conectar com a sua multidimensionalidade. Você não vai nem saber que você está dentro de um holograma, o que é que aconteceu com esse holograma, quais os acessos que você pode ter de outras dimensões para trazer informação para aplicar aqui. Então, esse lance aí envolve tudo isso. Isso já é bom para começar. Falei muita coisa, mas você pode começar um pouquinho com regularidade. Não é difícil. É simplesmente uma mudança de hábitos e um grau de desenvolver, aperfeiçoar na sua percepção de você mesmo. Quais são as minhas sabotagens? Entrar nesses questionamentos. Como é que eu faço geralmente minhas escolhas? Como é que eu levo o meu dia a dia? Eu assisto uma live do Robson e acho bonitinha, mas tudo que ele fala eu não faço nada da vida. Né? Então, tudo isso, você se conhecer. Você se conhecer. Aí nem o céu é limite. Sim. Uma coisa que eu tava falando, tu tava falando de foco, né? E eu tava me lembrando de uma fala que eu escutei de uma terapeuta sistêmica um tempo atrás, que eu nunca me esqueci, faz todo sentido pra mim. O foco, a gente sempre tem foco. O foco tá sempre acontecendo. O ponto é pra onde a gente está direcionando ele, né? Uhum. Sabe, me falta foco. Não, não falta foco. Falta o propósito do que tu quer fazer, né? Falta o motivo para fazer as coisas, algo que Isso. te ancore no direcionamento exato do que tu precisa, né? Hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso na egrégora de meditação, né? É, se eu tenho um propósito, aí nesse sentido, a saber o seu mapa galáctico, né? Ter um pré-conhecimento assim do que está permeando os seus códigos ajuda muito, porque Uhum. ajuda a direcionar esse propósito, esse foco, né? Mas também uma coisa que me veio também, vindo para esse mundo
aterrando, né, que veio muito forte hoje também, que o propósito também é aquilo, o motivo pelo qual eu vou fazer algo, né? Então, o que que eu vejo? Por exemplo, a questão com as redes sociais. Preciso postar algo. Se eu não tiver um propósito claro do que eu vou fazer, pegando o celular para entrar no Instagram e fazer o que eu preciso fazer, naufraguei, que nem diz o Cortella, né? Não naveguei, Exato. naufraguei. Porque o meu algoritmo, ele já tá sacando, né? Até tem uma professora minha, a Lígia Zottini, uma serpente rítmica maravilhosa, futurista, que ela fala, né? Isso até é baseado na obra do Harari. Conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Isso aí já está ultrapassada essa frase, porque o algoritmo já nos conhece, né? Ele já está muito por dentro das nossas preferências, dos nossos gostos, das nossas, para onde o nosso olho se direciona. Ali ele já saca, não precisa nem curtir. Não precisa nem curtir essa live Uhum. aqui, né? Só se tu ficou 5 minutos aqui, talvez ele já vai entregar alguma coisa da Ana ou do Robson, né? Então, assim, ele vai modulando a nossa atenção. Então, olha só, tem um robô treinadíssimo para captar a nossa atenção. E nós, os seres, né, assim, os seres dotados de inteligência, né, com pensamento crítico, com intuição, com telepatia, cheio de inteligência orgânica aqui, né, bombando, tá tudo atrofiando, né? Tá tudo atrofiando e subutilizado, né? Então eu vejo assim como de fato a gente tem na mão um conhecimento, né, trazendo para a temática aqui do sincronário, como de fato é uma metodologia que nos ajuda a sustentar essa atenção, esse discernimento, né, Robson? Essa é uma palavra que está muito viva para mim, assim, com os estudos das crônicas, né, que eu também estou fazendo agora, esse discernimento, né, do que está se revelando, do que está se apresentando na minha frente. Peraí. Aí no dia, eu fiz um exercício bem interessante no 11-11, além de assistir a tua live, depois no fim do dia, mas eu fiquei naquela semana percebendo, assim, né, a minha mãe assiste muita televisão, tô morando com a minha mãe agora um período, e tá sempre ligada a televisão, né, e aí ali, Shopee, 11-11, Mercado Livre, 11-11, né, aí a galera, Sim. a New Age toda, né, o portal 11-11, 11-11, 11-11, 11-11, e fiquei, gente, olha só, né, fiquei observando com esse discernimento, olha só como se apropriam, né? E aí, quando tu trouxe a live, foi muito interessante, tá salvo, né, Wilson, na tua página, essa live que tu falou do 11-11, acho que tá salva, né? Achei muito interessante tu trazer ali a origem, né, do que é 11-11, né, a frequência 11-11, e aí achei um contraponto interessante, assim, porque vem nessa coisa do estar atento, né, do estar assim vigilante para o que se apresenta, né? E foi interessante porque nessa live foi quando tu falou da fraternidade também, né, de algumas vinculações com o dia da semana, né, o raio que nasceu e tudo mais. E essa história ela é totalmente distorcida, né? Assim como muita coisa, né, em vários Uhum. campos, assim. Eu acho que nem dá para abrir Sim. agora Isso. muita coisa, porque Não, a semente é assim, né? A gente vai indo, E é vai interessante uma se coisa, espraiando. e é interessante uma coisa, você traz esses dados para as pessoas. Tem gente que quando for ver minha live ou quem viu, saiu horrorizado. Tem gente que amou, mas tem gente que se nega a admitir aquilo. A farsa que é criada sobre essas temáticas espiritualistas. Elas criticam o evangélico ou o católico porque não acreditam nos dados históricos de que a igreja cristã não veio de Jesus, tem todo o dado histórico ali de como foi manufaturada a igreja de Roma. Eles não querem acreditar. O pessoal do movimento New Age já sabe e critica o pessoal por isso, mas eles também não querem largar as crenças, o apego àqueles dogmas que dizem que não, o raio é nesse dia da semana, o raio é nesse outro dia, quando não existe isso. Percebe? Porque é um sistema de crença muito engessado.
as pessoas têm mais apego emocional a um conceito do que querem conhecer de verdade o conceito e aprofundar-se no conceito e integrar aquele conceito. Isso é forte no ser humano aqui do planeta, né? Não, e tu tá falando, eu tô me lembrando de uma fala do próprio José Arguelles, numa das cartas que ele fez para a Rainha Vermelha, né, quando eles conviveram juntos, ela conta no livro. Eu fui pegar o livro aqui, gente, por isso que balançou aí. Fui pegar o livro, porque tem uma carta na página 98, que é uma parte em que ela está contando das ansiedades dela, assim, em absorver todo o conhecimento, né, e todas as questões 1260 que ainda se passavam dentro dela, assim, ela dá uma desabafada com ele, e ele, muito gentil, escreveu essa carta. E ele começa, só esse primeiro parágrafo, ele fala exatamente a questão do questionamento, né? E ele fala assim, ó, se você não questionasse tudo, acabaria sem saber nada. Interrogue até quem lhe concede tudo. Interrogue até quem lhe concede tudo, né? Fazendo um link com o que tu tá trazendo, né? Porque às vezes, Robson, quem tá falando do Portal 1111 é alguém que eu amo, é alguém que eu Ah, confio, uhum, entende? E tá tudo bem eu discordar disso, né? Eu questionar isso. E acho que a gente falou isso numa live uma vez, eu e tu, que a gente fez um tempo atrás, que questionar não é igual a discordar, exato. né? Questionar é uma capacidade que a gente tem, é da nossa inteligência, né? Do nosso pensamento crítico, questionar as coisas. E aí, Isso. talvez aquela pessoa que eu amo e que está repetindo isso, talvez ela não tenha tido tempo de ir a fundo, talvez ela esteja confiando também numa outra pessoa que ela ama e está repetindo a mesma coisa, né? Exato. Pode ser que seja isso. Então, quando eu questiono, quando eu trago a pergunta, né, com amorosidade e com abertura também para ouvir, eu estabeleço uma ponte que pode ajudar ela a trazer uma expansão de olhar e Uma começar a desmistificar expansão. essa conversinha toda, Isso. O questionar traz né? isso, né, Paulo? O questionar traz esse florescimento, essa expansão de olhar, de percepção. É através do questionar. Exatamente isso. E por quê? Porque as pessoas ainda hoje acreditam que dia 11 de novembro tem a abertura do portal 1111 está aberto. Eu digo, gente, que balela é essa? Você está numa ficção aí, numa esquizofrenia. Não é isso. O portal 1111, ele já está aberto diariamente e tem sincronicidades para você se conectar com ele, né? Mas se você vai falar isso para a maioria das pessoas, elas se negam a ver isso. Uhum, Elas se negam porque tem todo um processo emocional e que não é nem um processo emocional de agora. É um processo emocional lá da criança delas que ela teve que transferir poder para uma informação. Poxa, se eu não consigo transferir poder para papai nem mamãe mais, eu tenho que transferir, sei lá, para um político ou para uma informação de nova era, de New Age. Percebe? É sempre isso, são os mesmos softwares rodando. E aí, quando entra no questionamento, peraí, é quando eu começo a sair daquela caverninha de Platão, né? E é interessante, porque quando você começa a expandir, você se aprofunda na informação, você vai curtir muito mais, você vai ver uma beleza muito maior naquela informação. Eu criei todo um workshop de sintonização do 1111, eu ainda não vou lançar ele esses dias, eu vou comercializar ele. E fiz ele bem baratinho para que todo mundo adquira. Quem fez o Viajantes na oferta adquiriu gratuito, mas eu vou vender por um precinho bem para que todo mundo espalhe aí essa informação. É um presente aí que eu quero dar para o mundo, para que as pessoas adquiram e caiam na real da importância do 1111 e não restringam o 1111 ao que é restringido hoje de forma ilusória, até eu diria. Então, tem muito disso, né? Ou seja, florescer. Vamos florescer e ampliar a percepção. sim. E dito Tá? isso, eu vou te liberar, né? Porque já são, ó, 1 hora e 4 minutos. Quatro Olha aí, foi minutos. gostoso, hein? Que bom E estar nem com você, não tá com vi. saudade, viu? Pois é, eu não vi o relógio aqui passar. Agora eu fui consultar aqui, parece que a gente já recém abriu, assim. E eu vou assistir de novo depois, porque a gente começa a trocar, né, e falar.
Mas eu quero te agradecer, Robson, assim, pela tua entrega aqui, mesmo, né, depois de 2 dias intensos aí que eu sei que tu tava. E logo quero fazer aí uma das tuas vivências, né? Quero estar junto contigo de novo. Tô pulsando de estar com a Rainha Vermelha lá no Nova Terra, mas não sei, tô entregando, né? Não sei como é Estou que vai ser no cursando seu. também, vou ver, porque está tão dinâmico, está tudo tão mutável. Eu já É, me estabeleci para ir na primeira turma, mas eu também não sei se eu vou. Vai depender do. Nós estamos em um processo de mudança muito intenso, né? Minha agenda sim, tá uma coisa assim, tá. Mesmo com planejamento, é muita coisa. Então, vamos sim, fluir, né? Vamos ver o que é que demanda. sim. E te agradecer pela tua contribuição, né? Que já está aí como um legado, né? A gente volta e meia, a Mero tá aqui, a gente tem trazido as canalizações Luminar Rotep nas meditações matinais, né? Volta e meia, quando é dia semente, família portal, às vezes eu trago, né? Uma leitura ali. O campo mostra assim que precisa trazer, e volta e meia eu trago e chega assim, agregando, né? Esse trabalho que tu já entregou aí já faz alguns anos, né? Eu sei que isso fica disponível ali sempre na tua página, então quem não É, segue aí o Robson, né? Imagino que quem tá aqui já conheça, já te conheça, né? Mas quem está chegando nessa gravação aqui, está acessando a gravação, né? O Robson Guardiões Estelares, né? Eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, eu vou deixar o teu Instagram para quem depois quiser te acessar direto, que vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar no YouTube também essa gravação, né? Para disseminar aí esses encontros de atualização, né? De uma fala assim muito ancorada. As pessoas que estão vindo são pessoas que estão na lida, que estão difundindo, guardando essa informação com esse cuidado. E, gente, quando eu falo assim, quero só fazer uma retratação aqui, né? Quando eu falo assim, gente que fala distorcida a informação. Quando eu comecei, né? Quando eu comecei a estudar, eu logo já quis compartilhar, porque a gente descobre essa coisa maravilhosa e a gente quer passar adiante. Eu fui uma que falei errado no começo, né? Falei de um jeito que não era o adequado, muitas vezes. E às vezes me engano também. Mas o bacana é a gente ir se reconhecendo, assim, e se percebendo e se corrigindo, né? Eu sou planetária, né? Então, assim, o aperfeiçoamento está sempre ali, né? Convidando para melhorar, né? O que que dá para fazer melhor, o que que dá para aprimorar, né? Então, hoje, por exemplo, aperfeiçoamos esse encontro aqui, trazendo o ancoramento no início, mais estabelecido, assim, com a tua presença, e eu vou possivelmente seguir, né, com esse movimento aí nos próximos 16 encontros. São 20 talvez. no total, né? Então é isso, Robson. Tu quer trazer uma palavra final para a gente fechar? Uma respiração? Enfim, fica a teu critério aí. Primeiro, agradecer novamente, né, ao Grande Espírito por estarmos aqui hoje, viver vivos, né? Então, gratidão por termos essa oportunidade de a gente se falar, né? Faz tempo que a gente não tinha uma conversa, né? E a gente sempre se deu muito bem, eu e você. E a todos que nos ouviram, os que vão ouvir. E vamos fazer uma conexão breve aqui, se conectar ao coração, inalando profundamente nesse contato, esse calor dessa mão que aquece esse coração. Sente o sorriso desse coração, esse sorriso que ele devolve para você ao você aquecer ele. Isso mesmo. Apenas entregue a isso. Toma uma respiração profunda e exala pela boca. Pulmões vazios. Eu lembro quem eu sou. Eu sou. Arro. E é isso. E Ah, uma dica preciosa, gente. Cada dia, todos os dias, se aperfeiçoem em conhecerem-se a si mesmos cada vez mais. Todo dia a gente tem algo a aprender sobre nós mesmos. Vasculhar nossas partes mais sabotadoras, as partes mais iluminadas, fazer um casamento delas. Então, gente, isso é uma chave preciosa.
para a gente plantar hoje a semente do nosso futuro cada vez mais maravilhoso, né? Não deixem de sonhar, semeiem seus sonhos hoje para vocês colherem amanhã. Isso funciona. Requer ação, requer atitude, mas é uma ação que, primeiro, pensa na recompensa. Pensa na recompensa. Anteveja, crie as melhores visões, acesse as visões, as melhores visões. Nós estamos aqui numa Encantada de Águia, né? Cujo propósito é sustentar as melhores visões para as nossas vidas e para o planeta. E dessas visões, que elas alimentem, elas sejam alimentadas mais ainda pelos sonhos. Os seus sonhos são preciosos. Os seus sonhos fazem parte da sua missão, da realização dos seus propósitos. Então, vá lá na gaveta. Qual foi o sonho que você enterrou? Você achava que não era possível? Quando você vê que não é possível, é porque tem alguma parte sua que você não quis conhecer melhor. Arro. Bênçãos. Oh, Raquel. gratidão. Gratidão a todo mundo que estava Beijo. aqui com a gente. Gratidão quem chega depois. Um bom descanso, querido. Uma feliz noite aí. Gratidão, Feliz Paulo, noite ter para todo gratidão. mundo. Beijão, gente. Beijo.